Olá, estamos aqui outra vez, Brasil de Joelhos e Hudson Medeiros, trabalhando juntos pelo propósito do Brasil, até que o Brasil esteja aos pés de Cristo. Vamos trabalhando. Muito bom rever você que está conosco. Espero que possa também compartilhar essa palavra com outras pessoas que estão buscando exatamente entender a vontade de Deus e o plano de Deus para esse tempo no Brasil. No nosso querido Brasil, em agosto de 2020. Muito bem, gente. Deus, ele não age sem uma direção, ele tem um propósito, ele tem um plano, né? E agora nós estamos vivendo esse tempo e existe um plano de fé para o Brasil, existe um plano de fé para nós e o plano é de Deus. E nós precisamos fazer aí o download desse plano, receber, discernir, entender, avançar. Muitos já fizeram e estão avançando, mas é importante que você, povo profético, se posicione. Eu estou aqui para posicionar você. Os líderes precisam posicionar o povo, né? Entender o que Deus está falando e posicionar o povo. Os abalos que estão acontecendo agora e outros que vão vir, tanto na igreja quanto na sociedade, nos poderes, as cadeiras sendo mexidas, aqueles que pensam que estão estáveis, de repente não estão, porque Deus quer levar e mover todas as coisas para o lugar segundo o seu plano. E é muito importante para a gente saber disso e nos submeter a isso, né? Então, existe um peso profético sobre um remanescente agora, que é aquilo que já foi revelado, o Senhor já disse a respeito disso. Nós estamos numa jornada já de muitos anos, né? Muitos estão há 30, outros estão há 20, 25 anos, outros começaram nos últimos 10, nos últimos 5 anos, eu não sei há quanto tempo você está, mas existe um peso profético, uma carga de intercessão, até que esse plano esteja realmente todo implementado como o Senhor planejou, como Ele realmente sonhou, né? E Deus, nesse seu plano, contou com muitas coisas que estão com você, que estão com a sua região, e você está sendo ativado, despertado, recebendo revelação, para que possa se mover nesse sentido. E os líderes possam posicionar o povo. Você precisa, como líder, guiar o povo nessa direção. Então, o mundo todo está de olho no Brasil nos últimos anos, né? Todo mundo está observando o que está acontecendo. Tem sido noticiado muito, de uma forma muito intensa. E, às vezes, a nossa imagem fora é uma imagem conturbada, confusa, não é? Pelas nossas crises, nossas debilidades e pela nossa cultura, elementos da cultura que estão destoando de tudo aquilo que realmente faz um povo avançar. E nós estamos sendo chamados para entrar nesse posicionamento. Então, a pergunta é, o que há na mente de Deus? Não é? Quando ele planejou isso, o que ele estava pensando? O que Deus quer projetar no Brasil para que as nações olhem para cá? E qual o propósito que ele quer plantar aqui, ou que ele plantou aqui desde o começo, e nós estamos agora descobrindo, né? O que é que ele plantou? Como é que as coisas começaram, por exemplo, com a chegada dos huguenotes, São Luís do Maranhão, 1612, mas isso já é 1612, no Rio de Janeiro, 1555, e aí também a mesma coisa no Recife, a presença reformada por lá. Então, Deus tem um plano estratégico. Os lugares foram escolhidos estrategicamente para os últimos dias, para que o Senhor projetasse daqui do Brasil algo, um propósito dele para as nações. Então, ele tem um plano. E é interessante para a gente observar o que diz a Escritura aqui em Isaías 46, 9 a 11. Isaías 46, 9 a 11. Veja o que diz o profeta Isaías.
lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, eu sou o Yahvé, e não há outro. Eu sou Yahvé, e não há outro semelhante a mim. Então, que eu sou Yahvé, e não há outro. Eu sou Yahvé, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tremendo. Esse texto de Isaías 46, de 9 a 11. Quero recomendar que você medite nele mais. Então, há um plano de Deus. Há um plano de Deus. É um plano de fé. É um plano que se move através, que nós participamos dele pela fé, que nós acreditamos nele pela fé. E esse planejamento é fruto da natureza soberana de Deus. Deus é soberano. Então, ele fez isso já tem muito tempo. E hoje eu estou chamando você para sair desse lugar de superficialidade e alargar a sua visão, o seu entendimento, para compreender que Deus está trabalhando em algo aqui há muito tempo e Ele realmente quer que os seus filhos entendam o seu plano e se comprometam com a sua participação, com a sua etapa, com aquilo que é a sua contribuição. Nós sabemos que a queda do querubim protetor lá do trono de Deus foi ocasionada por soberba, orgulho, e ele foi lançado fora de lá, não é? A Escritura nos fala disso lá em Isaías 14 também, e esse querubim caído trouxe para o homem a tentação e a rebelião, ofereceu isso, e o coração do homem quis ser Deus lá no Éden, aceitou isso, e então aquele plano que o Senhor tinha teve que ser trabalhado para que houvesse a continuidade agora sem o primeiro homem, o primeiro Adão. E então veio o segundo Adão, Yeshua, não é? Filho de Deus, também chamado de ungido, Cristo, não é? E ele, enviado pelo Pai, foi perfeitamente homem, perfeitamente Deus e cumpriu todo o plano. Foi fiel até o fim e depois foi crucificado, ficou em nosso lugar, oferecido como sacrifício por nós, e todo aquele que nele crê é salvo, não é? E em seguida ressuscitou e foi levado a estar à destra do Pai, e intercede por nós hoje. Ele está no céu, então há um homem no céu, e a profecia de Apocalipse 4 e 5 fala dessa cena, desse cordeiro, né, que toma o livro selado e foi achado digno de abrir o livro. Então, Deus cumpriu o seu plano, Deus executou o seu plano e ele também, no seu plano, tem toda a estratégia para combater o mal. Existe uma agenda de Deus que nós todos precisamos conhecer, entender essa agenda. E aqui em segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o verso 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É tremenda esta palavra, porque ela fala que Deus não age por agir, né? Que ele tem um plano, que ele tem uma agenda, ele tem essas etapas de tempo muito claras dentro do seu plano, e ele está comprometido com esse plano para a história, né? Todas as vezes que Deus interviu, porque Deus, Yahvé, é um Deus que intervém, Yahvé interveio
na história, então os profetas começam a dizer, no ano tal, no mês tal, eu estava em tal lugar e veio a mim a palavra do Senhor, e a palavra era essa para falar com o rei sobre isso, isso e aquilo. Deus intervém, Deus é um Deus que intervém na história para trazer a história redentiva. E nós somos parte desse povo que participa exatamente disso. Se ele está comprometido com a transformação da história, nós somos esses agentes transformadores movidos por ele. Então, existe um desígnio de Deus. Qual é esse desígnio de Deus? Trabalhar através do homem para executar o seu plano. Trabalhar através do homem para executar o seu plano. Esse é o desígnio de Deus. Ele tem um plano e dentro desse plano ele tem um desígnio, que é trabalhar através do homem para executar o seu plano. Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo de Deus aqui, ele diz algo muito interessante escrevendo essa carta tão inspiradora para a igreja em Éfeso, mas que serve a todas as igrejas, porque também foi compartilhada com todas as igrejas da época. Diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, o novo homem em Cristo, né? As quais Adonai de antemão preparou para que andássemos nelas. As quais Adonai de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito interessante isso aqui. Significa que Deus, o seu desígnio é esse, que ele trabalha através do homem para executar o seu plano, conforme essa palavra de Efésios, no capítulo 2, verso 10. Então, nós temos sido criados, meus irmãos, todos nós temos sido criados para a glória de Deus. O propósito por que nós existimos é para glorificar a Deus e para manifestar a sua semelhança e o seu reino. Aqui, agora, nós existimos para isso, não é? Até que a consumação plena desse plano, não é? Até que o homem seja trazido de volta ao Criador. E nós sabemos que isso vai acontecer, nós seremos levados de volta através do seu Filho Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Seremos levados de volta, todos aqueles que perseverarem até o fim, todos aqueles que mantiverem a sua fé, e eu estou aqui também por causa disso, quero encorajá-lo a permanecer na fé, não é? Permanecer confiando, crendo, mesmo no meio de toda essa adversidade que estamos atravessando, da pandemia e também os tempos maus, os tempos difíceis que estão sobre a terra, onde, conforme Paulo escreve a Timóteo, diz que os homens seriam tempos trabalhosos, porque os homens seriam muito egoístas, seriam muito avarentos, seriam desobedientes aos pais e muito mais coisas. Então, rebeldes. Então, nesse tempo onde as características do homem e a semelhança, a glória, a aparência da glória de Deus está se indo completamente e a iniquidade está aumentando, há uma provisão de Deus que é a semelhança de Cristo. Você deve buscar essa semelhança, essa santidade e manifestar o governo do céu todo o tempo para que você fique firme na fé. Muito bem. Então, nós fomos criados para a glória dele e nós devemos nos manter ligados à fonte de poder e autoridade, que é seu Espírito, sua palavra, para que possamos também dar muito fruto nessa estação de muita sequidão. João capítulo 17, o verso 4, fala que Jesus glorificou o Pai ao cumprir o seu plano. Ele fez a sua parte, tanto é que naquela oração que é a oração sacerdotal que ele realiza em João, Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 4, mais especificamente, diz assim: eu te glorifiquei na terra, na etapa do teu plano onde eu, Yeshua, Filho de Deus, estaria na terra.
consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, Jesus, nos seus 33 anos, cumpriu a obra toda. Ele cumpriu toda a parte do plano. Ele cumpriu toda a parte do plano que foi lhe designada. E é isso que eu estou lhe dizendo, é um plano de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu confiante na palavra do Pai, não se desviou. E eu falo a você, não se afaste do plano de Deus, mas permaneça firme aí, estabelecido em confiança, num ambiente de confiança e segurança com o seu Pai Celestial, porque Ele tem um plano. Ele tem um plano e você foi chamado para seguir esse plano. Então, dentro do desígnio de Deus, Ele trabalha através de nós. Ele chamou você, chamou a mim, porque Ele trabalha através de nós. Ele trabalhou através do seu Filho, né? E Ele executou, nosso Senhor Jesus executou plenamente a sua parte. Tudo aquilo que era para Ele fazer, Ele fez. E Ele foi obediente até o fim. E Ele espera que nós sejamos também. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu oro que você seja despertado nesses dias para fazer a sua parte. Ao invés de estar olhando para as dificuldades do mundo, para o que pode acontecer, as guerras do Oriente Médio, essa semana mais uma situação lá no Líbano, e não somente lá, mas vários países onde aconteceram também incêndios, e todas essas coisas tentando trazer distrações, instabilidade, insegurança, muito medo, mas você não vai se distrair com isso. Não se distraia, seja focado, trabalhe o plano de Deus, veja o que o Senhor te deu, fique firme aí na sua posição. Então, agora, o propósito de Deus é claramente definido. Trabalhe isso comigo agora, vamos pensar sobre isso. O propósito de Deus é claramente definido. Deus não tem só metas que Ele faz isso, fez aquilo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, Ele está trabalhando com um plano. Ele tem um plano. E Ele tem um plano, e esse plano envolve esse propósito dele, que é claramente definido. Mateus 28, verso 19, verso 20, muito conhecido como a grande comissão. Ali, o próprio Jesus fala a respeito dessa etapa do plano, né? Mateus, capítulo 28, e o verso 19, iniciando com o verso 19, que diz assim, Mateus, deixa eu voltar aqui, Mateus 28, verso 19, diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, é um plano global, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz o que tem que fazer quando chegar nas nações, né? O discipulado das nações. E o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, todo o ordenamento, o conjunto de ordens que o Senhor deixou, precisa ser também ensinado através do discipulado. Ensinar a guardar. Então, essa é parte do plano, a grande comissão. Isso nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos trabalhar aqui no Brasil, trabalhar concomitantemente aqui, né, as nações ao redor e toda a terra. Então Deus nos deu uma visão global. Nós estamos nos movendo em oração para que haja oração por todas as nações, para que cada igreja tenha essa visão global. Você que é líder, você precisa posicionar o povo para ter essa visão do reino. A visão global é a visão de todo o plano de Deus, né? Esse é o melhor lugar para nós produzirmos agora, alinhando o povo a essa visão do reino, né? Porque as coisas vão continuar sendo abaladas. Você não pode ficar aí esperando que tudo se acalme, que tudo volte à normalidade. Aí, então, quando a gente voltar a reunir no prédio, não. Trabalhe agora, posicione o povo agora, ensine o povo agora, pegue os mais experientes, veja se estão maduros nessa visão do reino, não é? Passou o tempo em que nós estávamos nos vendo a partir das nossas denominações. Isso serviu a um tempo. Agora, o Senhor está trabalhando com a visão do seu governo. O Evangelho é do reino. Então, nós precisamos trabalhar a perspectiva do reino, de trazer o governo do Senhor, desde
para o homem interior, desde o homem interior, porque o governo começa dentro de cada um de nós, e também na família, na sociedade, na nossa comunidade local cristã, onde nós reunimos, em todas as áreas da vida e da sociedade. Nós temos que trazer o reino, levar essa influência dos princípios e valores do reino para todas essas áreas. Por isso, há uma enorme resistência, não é? Há uma enorme resistência. Não é? A apostasia veio, aquele vento de frieza para acabar com a fé da igreja, decepções, escândalos, frustrações, tudo isso foi porque esse plano não pode avançar, esse plano tem que ser paralisado. Mas esse é o trabalho que as trevas fazem. Mas nós não vamos na onda das trevas, nós não vamos parar, vamos continuar avançando no plano de Deus. Acorde, desperte, fale com a sua casa, você, homem, líder, lidere mesmo. Você, mulher de Deus, lidere dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. Por quê? Porque se nós não mergulharmos nesse plano de Deus para executar a nossa parte, nós vamos nos atrasar, não é? Então, qual é o peso do pastor? É a ovelha perdida. Qual é o peso do evangelista? É o perdido, é aquele que ainda não conheceu o Senhor. Qual é o peso do apóstolo? É o propósito. Eu estou aqui por causa do propósito. Existe um propósito de Deus para o Brasil. Existe um plano dele com essa nação e com as nações. Nós temos que nos focar nisso. É isso que eu estou falando com você. Então, o propósito tem que ser estabelecido para que a região, a sua cidade possa andar em plenitude. Não aceite outras direções, não aceite se desviar por causa de qualquer outro assunto, mas o Senhor, ele nos dá uma autoridade, dá autoridade para a noiva, e nós temos que, para que fazer a coisa funcionar. Nós estamos sendo chamados para fazer a coisa funcionar, ok? Então, como é que vai funcionar? Filipenses 2,12 fala a respeito de santificação, ou seja, sem ela ninguém pode ver o Senhor, sem ela não tem como agradar o Senhor, sem fé, essa fé que nos mantém santos, separados, na nossa vocação de separados, não tem como funcionar o plano. O plano de Deus deve ser feito com as condições de Deus. O plano de Deus deve ser feito com as condições de Deus. Então, Deus também quer que a gente mantenha essa vida santa, confessando nossos pecados. Nós temos lutas com o pecado ainda, mas já recebemos o poder e a autoridade para vencer cada dia. Então aplique o poder de Deus, aplique o sangue de Cristo, largue toda ideia pecaminosa, abandone, renuncie, confesse, se deixe tratar, busque ajuda naquilo que você está necessitado, e aí esse conceito de santificação vai ser uma realidade bem prática na sua vida. Não ande em legalismo, não é? Que coloca uma situação de ideal muito distante e você se vendo como aquele que nunca consegue alcançar isso. Não, nós estamos aqui, nascemos de novo, temos uma nova vida em Cristo Jesus, tem poder para vivermos uma vida santa, temos poder para viver de uma vida liberta pelo sangue de Jesus, pela autoridade da sua palavra, nós temos. E nós, a proporção que nos submetemos a isso e abandonamos os erros, o pecado, a iniquidade, então nós vamos usufruindo disso. Outra coisa, os dons, conforme Efésios 4, eles foram dados para a gente cumprir o plano. Não é para a gente simplesmente dizer, eu tenho um dom tal e tal, Deus me deu, eu tive uma experiência. Não, para com isso. Deus deu para você usar. Então coloque os seus dons para servir no corpo de Cristo. Aonde Deus te colocou, coloque os seus dons para servir. Pegue os dons que estão aí paralisados, volte a orar para ser cheio do Espírito, se mover e que o Espírito de Deus possa usar esses dons para mover a obra que o Senhor quer, porque o desígnio dele é claro, ele quer usar você, ele quer usar o homem. Então, os dons foram dados para a gente cumprir o plano, não é para a gente se gabar de qualquer coisa, não. Efésios, no capítulo 2, verso 10, que nós lemos há pouco, fala das boas obras, que elas são parte do plano. Elas são parte do plano. Existem coisas que Deus preparou para que nós
para nós de antemão para que nós fôssemos realizar essas coisas. Mas isso está dentro do plano e do propósito de Deus. O propósito de Deus para a sua vida, as coisas que você tem que realizar. Você vai se juntar com outras pessoas, você vai colocar seus dons juntos para fazer aquilo funcionar, e você precisa chegar nesse lugar do seu propósito, né? Nesse funcionamento do seu propósito. Não é para você ficar cada domingo indo e só isso, ficar assistindo reuniões, cantando uma música e voltando para casa. Não é isso. A fé cristã não é isso. Não é? A fé cristã envolve congregar para ser capacitado, mas você tem o que fazer histórico, uma tarefa para você realizar. E você tem que avançar nisso, não pode ficar parado, não pode esperar as condições melhorarem, a hora que o vento passar, não. Há como avançar com a tempestade, porque o Senhor aquieta a tempestade, né? Mas você pode atravessar em condições que Deus, com o seu poder, vai mudar as coisas. Em João 14, verso 10, fala da importância de nós fazermos tudo nas condições de Deus. Isso é que ele possa operar em nós, ou através de nós. Ou seja, nós temos que estar fechados com as condições de Deus. Nós temos que operar as coisas com as condições de Deus. O Brasil está precisando de uma igreja que trabalhe nas condições de Deus. Muita coisa que foi misturada nos últimos 20 anos não tem nada a ver com o evangelho simples do reino de Deus. O evangelho é muito simples. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é preciso conhecer este evangelho do reino, entender desse evangelho do reino. O reino é governo. Então o evangelho traz um governo que muda primeiramente o indivíduo e a partir de dentro do indivíduo ele gera mudanças ao seu redor. Então é simples esse entendimento e esse funcionamento, mas muita coisa foi acrescentada, os homens, vários líderes. Líder, você não pode dizer que as ovelhas são suas. As ovelhas são do dono. O dono é Cristo. Você não é dono de nada, nem eu, nós não somos dono de ninguém. Larga as ovelhas do Senhor, entrega para Ele, cuida. Você tem que guiá-las para elas dependerem dEle. E hoje nós temos muito atraso, porque muitos homens estão segurando as ovelhas para si. Você não pode segurar as ovelhas para si, elas não são suas. Você está operando em ilegalidade. Você está entrando em condenação. Não se posicione nesse lugar. Saiba que você é apenas um apacentador segundo o padrão de Cristo, com o cajado dele. O dom que você tem não é seu, é dele, né? E é dele para você cumprir esse propósito de guiar a ovelha para ele, que é o bom pastor. Você não é. Ele, Cristo, é o bom pastor. Então guie para relacionamento. Muitas coisas estão atrasadas porque os homens estão segurando as ovelhas. As ovelhas são de Cristo, é Ele que trata com elas, é Ele que é o dono delas, elas têm que aprender a ouvir sua voz. Muitas ovelhas hoje estão em crise na pandemia porque elas não foram ensinadas nisso. Muitos líderes atrasaram o plano porque não ensinaram que as ovelhas a depender de Cristo, estão dependentes dos líderes. Os líderes é que diz, faz isso, faz aquilo outro. Você tem que ensinar princípio, líder. Você tem que posicionar o povo, ensinar princípio para esse povo, ensinar eles a entender Cristo e o seu governo. Se eles não entenderem Cristo e o seu governo, você atrasa tudo, porque eles ficam olhando para você, esperando de você, não é? Eles ficam dependentes, cria uma codependência. E nós somos unidos pelo corpo de Cristo, mas cada um precisa nascer, ter o tempo de criança na fé, ter o tempo de filho na casa do Pai, e então vai amadurecendo. Agora é um tempo de trabalharmos muitos líderes imaturos para a maturidade. Trabalharmos muita gente que já tem 20 anos na fé, mas é criança, não conhece nem Deus como Pai, não se relaciona. Então é hora de amadurecer, é tempo de amadurecer. O plano não pode ser atrasado. O plano não pode ser atrasado por homens que estão segurando as ovelhas, que estão retendo para si, tirando o melhor das ovelhas para si, para o seu chamado, para o seu propósito. Não. Ao invés disso, ensine eles a dependerem de Cristo. Então, a importância de fazermos tudo nas condições de Deus. Tudo que você está construindo no ministério, caro líder, que está fora das condições de Deus, vai ser tudo derribado. Você vai perder tudo isso. Não tente segurar, porque você não vai conseguir segurar. Tudo que está fora do prumo das condições de Deus não se sustenta, não vai suportar.
O fogo vai passar, as águas vão passar, os abalos vão vir e só vai permanecer o que está segundo as condições de Deus, porque o prédio é dele, a plantação é dele. Nós somos lavoura de Cristo, diz a Escritura. Nós somos um edifício, uma morada para ele. Nós não somos aquilo que os homens dizem que você é. Nós somos o que Cristo diz que nós somos. Então, é importante nos incorporarmos, nos submetermos, nos rendermos ao plano de Deus, ao invés de insistirmos nos nossos pequenos planos. Veja, meu querido líder, se você está trabalhando o seu plano e desista dele. Veja o plano de Deus e adeque completamente tudo que você está fazendo ao plano de Deus, ao jeito dele funcionar, às condições dele funcionar, as condições que ele quer que a sua vida, que a sua família, que o corpo de Cristo funcione. Muitas vezes, não é? Nós nos encontramos em oposição, né, ao plano de Deus. Será que você e eu, nós podemos ser achados em oposição ao que Deus está fazendo, alimentando uma construção babilônica, um negócio que Deus vai derrubar? É muito sério isso, não é? É gravíssimo, é seríssimo. O que você está edificando é para o Senhor, é segundo as condições do Senhor. Meu prezado líder, eu quero chamar a sua atenção agora, porque você pode até fazer um plano muito lindo, muito fofo, mas eu quero lhe dizer que, se não for nas condições de Deus, ele vai todo desabar. Todo e completamente desabar. A Escritura diz no Salmo 33, versos 10 e 11, o Senhor frustra os desígnios das nações, dos reis, os planos humanos, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do coração dele por todas as gerações. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para meditar. Deus tem um plano desde os dias antigos, como ele falou para nós hoje em Isaías, desde os dias antigos eu tenho um plano. Ouça o que eu venho falando. E é fantástico quando você chega lá, quando o João está dizendo aquela profecia do capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, ele cita vários elementos da fé bíblica, quando Deus se revelou em aliança, por exemplo, o arco de Deus lá em Apocalipse, quando ele fala no arco dele, ele está falando da aliança que ele fez com o homem e com a terra. Ele cita isso quando João chega lá no encerramento, que vai abrir o livro, que vai haver os julgamentos, os tempos finais, está lá. E nós vamos viver isso porque a profecia diz que é isso. Então, nós não somos guiados pelo que as nações estão planejando, pelo que as superpotências militares que estão se armando e estão dizendo, nós vamos destruir isso, vamos fazer aquilo. Deus ri deles. Deus ri dessas nações, desses reis, dos principados e potestades, porque ele realmente vai executar o plano dele. E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje e dizer a você que o que realmente Deus espera de você é que você procure saber qual é o seu propósito, por que você existe, por que Deus planejou você, o que ele quer que você faça dentro do plano dele. E que você conheça o plano dele, o plano da redenção. Estude sobre o plano da redenção. Por quê? De fato, esse é um plano de fé, não é? E você sabe como Abraão participou disso, Isaac, Jacó, você sabe como Israel no seu começo, através da liderança profética de Moisés, você sabe de Josué e por aí afora, até Cristo e os apóstolos e nós estamos aqui por causa de todo esse plano. E o Brasil, o Evangelho chegou ao Brasil porque é um plano de Deus com o Brasil, para usar esse país, para levar a sua salvação e ser um pai de nações. O Brasil foi feito pelo Senhor para ser um pai de nações, para se voltar para
para doação. Ele vai doar para Portugal. O Brasil vai doar a Portugal, vai doar o fogo, o conhecimento de Deus, a glória de Deus, o som de Deus. Nós vamos doar nossas riquezas, nós vamos abençoar, nós vamos investir em missões, não é? Nós vamos investir nossos recursos humanos, nossos recursos de inteligência, de capacidade, nossos dons espirituais. O inimigo tem tentado roubar esse país há muitos anos, muito tempo, muito roubo, mas Deus designou tudo aqui para abençoar. Abençoar portugueses, abençoar espanhóis, abençoar europeus, abençoar os orientais, abençoar os africanos, as diversas nações africanas que vieram servir aqui. É tempo de voltar com o amor de Deus para as nações africanas, é tempo de voltar com a mensagem da paternidade de Deus, é tempo de investir nas nações africanas, de restituir a eles aquilo que o Senhor quer restituir. E o Brasil foi chamado para viver isso. Esse é o plano, esse é o plano, esse é o plano de Deus. E esse é um tempo estratégico para vivermos esse plano. E você e eu, nós somos esse povo estratégico. Deus conta comigo e com você para isso, né? Então, a sua revelação está vindo de forma estratégica para que você entenda o plano e se posicione agora, porque Deus tem em mente nos usar para abençoar as nações da terra com uma atitude de doação. Este é o tempo do Brasil ser pai de nações. Esse é o tempo do Brasil se voltar como um doador às nações que fundaram o Brasil, que ajudaram a construir o Brasil, a Itália, o Japão, as nações da África, Angola, Moçambique, o Congo, todos esses povos que vieram aqui e participaram da construção dessa nação. Agora o Senhor está dizendo: voltem lá. Voltem com uma doação, a partir de um coração missionário. O coração do Pai é um coração missionário, é um coração apostólico. Quando fala missionário, está apontando um coração apostólico, um coração que leva o amor do Pai, assim como Cristo, nosso apóstolo, veio e nos trouxe o amor do Pai. Eu estou feliz, alegre em poder compartilhar isso com você, agradecido a Deus por esse momento. Peço que você continue a orar, se posicione, treine líderes, reparta essa visão, compartilha esse ensino, esse vídeo com outras pessoas, para que nós possamos continuar agradando o coração do Pai e realizar todo o propósito que Deus nos chamou para realizar. Por um Brasil rendido aos pés de Cristo. Nós nos vemos outra hora. Um grande abraço. Tchau, tchau.